gente de Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo, enfim. Então, Cotia, muito bom. Então, coloquem aí de onde vocês vêm. Eu sou Lara Matos, eu falo diretamente de Santos. E o que eu quero saber, antes de compartilhar aqui os slides com vocês, nós começarmos a falar de liderança digital, quem aqui responde eu lá no chat, ok? Quem aqui é líder de times remotos, liderança híbrida, à distância? Vamos lá. Edilane, nossa, quanta gente! Muito bom, é isso aí. Então vocês têm total ciência, né, gente, do desafio, das dificuldades que um líder enfrenta hoje. Nossa, André Abdala, eu, Lara maravilhosa, muito obrigada, lindinha. Seja bem-vinda, Andreinha. Então, nós sabemos aqui, de fato, os desafios, as dificuldades que os líderes hoje enfrentam por conta da distância, né? Porque até então, pré-pandemia, nós tínhamos mais ali o controle da situação. Só que, assim, a entrega por resultado permanece, né, pessoal? Independentemente do modelo ao qual você lidera, se presencial, híbrido ou à distância. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu vou compartilhar os meus slides, em dado momento eu não enxergo vocês, em dado momento eu vou fechar os slides para a gente trocar ideia, abro novamente. Então, tragam esse dinamismo e se porventura alguém também quiser participar falando alguma coisa, ao término eu abro aqui para a gente compartilhar ideias, ok? Cristiano dizendo que também já teve uma palestra na Unimonte comigo, muito obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Falando então de liderança digital. Então, a partir de agora, estamos aqui sintonizados na mesma tela. Qual é a provocação que eu trago para vocês? Como é que nós enfrentamos os desafios dessa liderança digital à distância, híbrida, como vocês quiserem chamar? Eu vou trazer aqui para vocês estratégias, ou seja, o que eu posso fazer a partir de amanhã. Ok? Claro que eu vou trazer algumas questões conceituais, não tenham dúvida, eu quero contextualizar que mundo que nós estamos vivendo para que esse tipo de liderança tenha espaço. Mas eu quero que vocês saiam daqui com questões práticas, que vocês possam vir aplicar a partir de amanhã, em face de uma consciência mais ampliada acerca do papel do líder hoje. Então, rapidamente, tá? Eu sou Lara Matos, aqui é um pouquinho da minha trajetória. E por que de fato eu falo de líder? Deixa eu contar um segredinho para vocês. Eu sempre fui professora universitária, comecei trabalhando com isso. Na realidade, eu venho da educação física, fui fazer administração porque eu virava gestora de academias e, enfim, caí na academia, né? Academia que eu digo, academia no sentido de universidade, dar aulas, coordenar cursos. Porém, eu comecei a desenvolver líderes ainda fazendo esse trabalho acadêmico. Então, eu desenvolvia coordenação, eu desenvolvia supervisor, e liderança é um tema que me atrai demais. Eu tenho mais de 10 anos a minha empresa trabalhando no desenvolvimento de líderes, e é por isso que eu trago essa inquietação para vocês em relação ao novo formato que nós temos hoje, e eu quero ouvir muito vocês, porque eu vi que vocês têm bastante experiência na área, e é um momento que a gente precisa compartilhar essa informação, porque afinal de contas, como eu disse, resultado é importante, o desenvolvimento das pessoas é importante, nós estamos vivendo num momento onde os valores estão sendo relativizados, então nós, líderes, precisamos estar a par do que está acontecendo para que a gente possa ter uma entrega mais assertiva, para que vale a pena também liderar equipes, né? Para que seja uma jornada extremamente prazerosa. Diante disso, nós vamos falar sobre o futuro do trabalho, ainda que eu esteja trazendo uma questão do presente, né? Os desafios da liderança digital nos dias de hoje, a gente precisa entender quais são as perspectivas, quais as tendências do futuro do trabalho. Além disso, eu quero trazer para vocês 5 dicas para vocês desenvolverem a maturidade dos liderados em times híbridos, ou seja, em alguns momentos presentes, em alguns momentos online. E por que eu digo maturidade? Porque essa palavrinha ela vai ser muito útil para o nosso entendimento do que é ser líder de uma equipe digital. E por fim, 7 dicas para você engajar os seus times híbridos.
Volto a falar, aquele que orna entre digital, presencial. Diante disso, eu queria que vocês pensassem nessa seguinte frase: o futuro das empresas depende das escolhas que nós formos fazer agora. E por que eu digo isso? Porque o cenário está mudando e está mudando de uma forma muito rápida. Se eu mostrar para vocês essa imagem, o que nós imaginamos? Essas mulheres, elas acordaram, se arrumaram, prepararam a casa, prepararam os filhos, foram para o trabalho. Entraram no mesmo horário, sentaram por anos na mesma cadeira, tecendo a mesma operação, batia o horário, elas iam almoçar, elas voltavam, continuavam a trabalhar, dava o horário de saída, voltavam para casa, e assim, mais um dia, outro dia, até que, de fato, depois de anos, elas finalizavam a jornada, se aposentavam e viviam felizes para sempre. Essa história ainda se repete em algumas empresas hoje em dia, mas em muitas, não mais. E por que isso? Porque nós estamos aqui, neste cenário. Cada vez mais nós ouvimos: eu prezo pela liberdade, eu quero mais qualidade de vida. Eu estou buscando um estilo de vida diferente, eu não quero mais vestir a camisa da empresa. Eu quero flexibilidade, eu quero ter tempo para cuidar dos meus filhos, para passear com os meus pets, para viajar. Eu quero o propósito. Aquilo que não é mais significativo para mim, eu abro mão. O meu apego é diferente. Eu quero um trabalho híbrido, eu quero trabalhar em casa, mas eu também quero ir para a empresa, porque eu sinto saudade dos colegas, eu sinto saudade do ambiente. Eu quero teletrabalho, eu não quero mais trabalhar dentro do escritório. Eu quero trabalhar de casa, home office, trabalho híbrido, teletrabalho. Tem uma diferença que eu vou apresentar para vocês, mas tudo isso faz com que a gente entenda que pós-pandemia as coisas simplesmente aceleraram. Eu arrisco dizer aqui para vocês que havia sim uma tendência de mudança, mas não na velocidade com que nós tivemos na pandemia. E tudo isso, gente, interfere na cultura da empresa. Porque, afinal de contas, quando nós estávamos 100% presencial nas empresas, você sente o cheiro da empresa, você vê a empresa, você encontra as pessoas, você ouve o que as pessoas dizem. Então, para você introspectar uma cultura corporativa, até para você vestir a camisa, entregar melhor, entender o cliente, você tinha esse contato diário. Quando você passa a não ter mais esse contato enquanto colaborador, você não necessariamente conversa com o negócio. Tem pessoas que nunca pisaram na empresa porque trabalham eminentemente em home office. Elas só têm o contato por conta do online, por conta do que elas recebem em casa de material, mas enfim, muitas delas nem conhecem presencialmente o próprio líder. Nós não podemos ou não devemos brigar com essas circunstâncias. Nós que lideramos equipes à distância, nós precisamos entender o contexto, que é isso que eu vou querer explicar para vocês, para entender qual é a melhor estratégia que eu preciso adotar para que o meu time esteja comigo e para que nós possamos entregar os resultados de forma, olha o que eu vou dizer, sustentável. Nós vamos ter que sustentar esse novo tipo de relação. Só para a gente contextualizar, o teletrabalho, pessoal, é uma contratação eminentemente à distância. Ele tem, inclusive, uma legislação específica. Então, ele se difere do home office e do híbrido. Ele não tem um controle gerencial. Só que o que a gente mais vê hoje nas empresas, ou é o home office, que permite trabalhar de casa.
só que você tem o controle gerencial. Ou um sistema híbrido que, vezes você está na empresa e vezes você está fora da empresa. E você também tem, de alguma forma, o controle gerencial. Então é bastante importante essa diferença, nós entendermos o que cada um significa, para que a gente fale na mesma página. Tudo bem? Diante disso, vamos entender o que está acontecendo? Eu trouxe 5 cenários, provavelmente alguns de vocês já ouviram, alguns, todos, outros não, mas ainda quem já tenha ouvido, fica aqui comigo, só para entender a percepção que eu tenho de cada um deles, tudo bem? Primeiro deles, o mundo está uma loucura, que é o que nós chamamos de VUCA. Para quem já ouviu, vamos lá. V de volátil, ou seja, as coisas estão mudando muito rápido, né? A tecnologia faz com que hoje seja de uma forma, amanhã nem tanto, né? Então, é quando você tenta pegar aquilo lhe escapa, é volátil, sumiu, né? Um exemplo clássico que a gente dá são as redes sociais, né? Elas entram, elas saem, as coisas estão mudando muito rápido. O U é incerto em inglês, ok? Ou seja, não há mais para sempre, meus queridos, a gente não tem mais garantia das coisas. Então, hoje nós temos um contexto, amanhã outro. A solução que você tinha para resolver alguma coisa hoje já não é mais a mesma para o problema de amanhã. Isso faz com que a complexidade, a gente tenha inúmeras variáveis que tornam o que era simples muito mais complexo. E nós temos também o A de ambiguidade, ou seja, gente, eu resolvia dessa forma, hoje pode ser dessa forma e dessa forma. Não necessariamente a única forma. Então pode ser A, pode ser B, como pode ser C. Ou seja, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade são 4 características que regem o nosso dia a dia. Então é sobre aquilo que existia, não existe mais, você resolvia daquela forma, você já não resolve mais daquela forma, agora você tem a forma ABC para resolver, e tudo isso gera várias variáveis, inúmeras variáveis, que tornam a coisa muito complexa. Esse é o cenário atual. Além disso, nós temos um segundo cenário que eu chamo de a grande resignação, ou seja, as pessoas de alguma forma estão optando por ficar ou não, tipo, bye bye empresa. Para vocês terem uma ideia, em fevereiro de 2022, ou seja, logo no finalzinho da pandemia, exatamente, segundo a Você S.A., 500 mil pessoas pediram demissão no Brasil, pessoal. Eu falo de Santos. Santos tem praticamente 500 mil habitantes. Então, imaginem Santos inteira pedindo para sair das empresas no Brasil inteiro em fevereiro. É um número extremamente significativo. Quais os motivos, Lara? Vamos entender isso aqui, ó, culturas tóxicas. Ou seja, eu não aguento mais a pressão. A pressão da empresa, a pressão do cliente, a pressão do chefe. Insegurança no trabalho, eu não tenho mais garantias. Eu quero flexibilidade. Sabe por quê? Depois da pandemia, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi parentes. Então, eu quero viver. Abordagem inadequada pós-pandemia. Cá entre nós, era tudo muito novo, né? A gente não sabia muito como fazer. Então, muitas vezes, líderes, chefes, a própria empresa teve uma abordagem que não foi tão bacana. Então, os colaboradores começaram a relativizar o emprego. Então, entendam, foi um cenário muito forte pós-pandemia. Um terceiro cenário que eu quero trazer para vocês, e também vai na crista da onda, é a fuga de talentos. Ou seja, uma matéria da Você S.A., naquela época, ela trouxe o seguinte: por que talentos estão pedindo demissão? Primeiro, os valores pessoais não estão alinhados mais com os valores da empresa, ou o ambiente de trabalho não está saudável. Está faltando flexibilidade, está faltando autonomia, falta apoio da liderança. Eu estou buscando mais desenvolvimento profissional e pessoal. Eu quero um novo estilo de vida. Foram algumas das causas que fizeram com que talentos pedissem demissão.
E aí nós temos dados aqui extremamente fortes, pessoal, ou seja, 81% das pessoas que foram entrevistadas passaram a fazer terapia por conta de não lidar com pressão. 36 decidiram mudar de emprego em busca de ambientes de trabalho mais saudáveis. 43% das pessoas se sentiram sobrecarregadas e, por fim, 56% dos empregados conhecem alguém que se afastou da empresa por saúde mental. Na minha prática profissional, eu atendo várias empresas e o discurso da saúde mental está cada vez mais ganhando força. E isso se dá também pela distância. Mas, enfim, nós vamos chegar lá. Além disso, eu trago para vocês um quarto cenário, que é a semana de 4 dias de trabalho, pessoal. Vocês gostando ou não, existe um movimento. É claro que isso vai depender da área de negócio. Então, assim, falar de semana de 4 dias para uma indústria é um pouco mais difícil, mas grandes corporações em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, as grandes capitais, elas aderiram a esse teste, que começou esse movimento em Londres. E se vocês quiserem mais informação, eu deixo aqui o 4dayweek.com para vocês darem uma pesquisadinha. O que significa, né? O que significa, desculpa, a semana de 4 dias? É o seguinte, eles estabelecem um modelo 100-80-100, ou seja, você não perde o seu salário, você tem 100% do seu salário garantido, ainda que você venha fazer 4 dias e não mais 5 ou 6. Só que você tem 80% menos tempo na empresa. Porém, você precisa garantir 100% de produtividade. Então, as empresas que acabam adotando essa tendência, digamos, elas criam condições para que você mantenha o seu salário, porém, mantenha a sua entrega de 100%. Em contrapartida, você ganha dias, justamente para você andar em paralelo com aquilo que eu mostrei para vocês no início. Um estilo de vida mais adequado ao seu novo propósito, onde você tenha mais flexibilidade e blá, blá, blá. Ainda estamos em momentos de teste. Algumas empresas já estão adotando, mas volto a repetir. Isso está muito atrelado ao seu modelo de negócio, mas é uma tendência. E por fim, o que as pessoas alegam quando elas querem mais flexibilidade? Nós queremos mais humanização. Então, nessa pesquisa que a Vocêcia fez, ela traz que 82% dos profissionais dizem que é muito importante a empresa os enxergar como pessoas e não como números, mas eles reconhecem que quase metade das empresas atendem a isso. E aí nós temos um quinto cenário, que esse, gente, não é novo. Esse cenário foi descoberto, digamos, por Maslow, que foi um psicólogo que disse uma coisa muito interessante e que tem tudo a ver com os dias atuais. Parece que ele viajou no tempo e disse: eu vou trazer aqui uma teoria de motivação que vai conversar muito com o contexto do século XXI, que nada mais é do que a teoria da hierarquia das necessidades. Eu gosto muito dessa teoria porque em dado momento da minha vida, eu conversei com ela. Eu cheguei num momento onde eu não estava realizada profissionalmente e eu fui buscar, de fato, outras oportunidades, mas não necessariamente uma realização profissional, pessoal mesmo. E eu vou explicar para vocês como Maslow pensou. Imagine que o João, ele foi contratado pela empresa e você é o líder, ok? E aí você recebe o João e diz: João, aqui é o seu novo ambiente de trabalho. E cá entre nós, a estrutura é linda, gente. A mesa do João é muito bacana, fica num local muito legal. E o João tem próximo dele banheiro, vestiário, copa. Então ele pode tomar um café, ele pode atender às necessidades fisiológicas dele. O João está muito motivado. Como ele está em período de experiência, no primeiro mês, né, o João está motivado porque ele chega em casa e fala: mulher, que mesa de trabalho bacana, é tudo muito limpo, a copa, que cheirinho bom, o café é uma delícia. E o João está motivado primeiro, segundo, terceiro mês, e aí ele é efetivado. Muito bem, o João entregou muito bem o seu trabalho, mas ele estava muito satisfeito com aquele básico, né, que a estrutura da empresa entregava muito bem. Porém,
a partir ali do terceiro mês, o João falou, olha, eu estou gostando muito de trabalhar aqui, é tudo muito bacana, mas assim, eu preciso me sentir seguro, né? Eu fui efetivado, que bom, o salário em dia, poxa, bacana. Então, isso motiva o João, porque ele tem uma mesa muito bacana, ele tem uma copa limpa, um banheiro limpo, ele recebe em dia, ele foi efetivado. Então, quarto, quinto, sexto mês de trabalho, o João está motivado. Porém, depois de um tempo, o João, ainda que tenha uma mesa limpa, um refeitório limpo e salário em dia, gente, o João precisa se sentir pertencente. Então, Maslow dizia que ainda que você tenha as necessidades fisiológicas e de segurança atendidas, você tem outras necessidades que precisam ser atendidas. E a próxima é a de segurança, né? É no caso, desculpa, não de segurança, de amor, relacionamento, mas entenda, é de você se sentir pertencente. A gente chama de necessidade social. É quando o João, ele precisa participar das festinhas, do happy hour, ele quer ser convidado para os almoços. Então, o João precisa se sentir pertencente. Então, vamos lá. O João já está há 8 meses na empresa, ele tem banheiro limpo, mesa limpa, salário em dia, foi efetivado, participa de todas as festinhas, logo o João está motivadaço. Não, gente, ainda falta. Nós, seres humanos, somos extremamente complexos e o João, ele quer se sentir reconhecido. Sabe aquele tapinha do chefe nas costas? O João quer isso. E aí o João teve isso, porque ele fez um trabalho muito bacana e o líder do João falou o seguinte, muito bom, esse seu relatório está exemplar. E o João ficou muito motivado. Porém, o tempo passa, pessoal, então ainda que o João tenha a mesa que ele queria, o banheiro limpo, salário em dia, participa das festinhas, happy hour, o chefe elogia, se ainda assim o João não tiver uma realização pessoal atendida, o João pede demissão. Essa é a complexidade do ser humano. Então, essa pirâmide que se chama a teoria da hierarquia das necessidades, que diz, à medida que as necessidades são atendidas, você gera novas necessidades que, se não forem atendidas, as pessoas se desmotivam. Agora, imaginem isso numa liderança remota, híbrida, digital, onde você perde o contato olho-olho, o contato diário, e você ainda assim precisa ter uma percepção acerca dessa situação, de cada qual que você lidera. Porque hoje, a subjetividade humana, que é a minha condição enquanto sujeito, vale mais do que a objetividade do trabalho. Sabe aquela foto que eu mostrei, aquelas mulheres telefonistas sentadas, todas com roupa igual, sentadas da mesma forma, na mesma cadeira, há anos? Aquilo é a objetividade da entrega. Hoje, nós estamos numa outra mão. Nós estamos valorizando muito mais a minha necessidade, o meu interesse, em detrimento do que a empresa me entrega. Então, a liderança precisa estar atenta a isso, mas como fazer isso à distância? É isso que, de fato, eu quero propor para vocês. Diante disso, eu vou fazer algumas perguntas para vocês pensarem. Faz sentido, gente, o que eu estou dizendo até agora? Se fizer, pode responder. Faz, mas depois fecha o microfone. Tudo bem? Sim, faz muito. Sim, faz sim. Bacana. Vamos lá. Faz sim, muito. Excelente, gente. Então vamos lá. O que está em jogo para o colaborador do século XXI? Líderes! Nós precisamos ter essa resposta. O que para ele é importante? Claro, eu não entendi o que está em jogo. O que para as pessoas é importante? Agora, o pior, gente, é que o que é importante para o João não é para Maria. E talvez não seja para o Tiago. Então, o líder, ele precisa conhecer cada qual. Porque ele precisa entender o que de fato é importante para essa pessoa. Para que ele possa entregar e, em contrapartida, ter também a entrega. É uma via de duas mãos. Não é só o líder a serviço. O colaborador está a serviço da liderança e da empresa, mas o líder também está a serviço. Logo, se eu, líder, sei o que está em jogo hoje para o meu time, eu já tenho uma vantagem competitiva. Mas para isso, eu preciso conhecer as pessoas.
A segunda pergunta para vocês pensarem, mas Lara, como é que eu adequo o formato até então adotado, pré-pandemia, com as tendências do futuro do trabalho, que eu já vou mostrar para vocês. E uma delas é o remoto. Então, como é que eu faço essa adequação? Eu vou trazer as dicas. Terceira pergunta: como que eu atendo ao mesmo tempo as necessidades das pessoas, mas também tem as necessidades da organização? Nós todos, sejamos líderes ou não, servimos a um negócio, a uma empresa, que precisa gerar resultados, inclusive para sustentar as nossas contratações. Então, como é que eu faço para atender tanto a necessidade do meu colaborador enquanto líder, a minha, inclusive, enquanto líder, e as da empresa? Como ter resultados sustentáveis? Porque não adianta eu trazer para vocês uma fórmula, bobagem. Olha, gente, tem aqui uma dica infalível e que não se sustente. Nós precisamos pensar em ações que gerem resultados que se sustentem, porque aquilo que é sustentável gera menos esforço a médio e longo prazo, ainda que a gente tenha que ter um pouquinho de esforço agora. Diante disso, vamos falar um pouquinho do futuro do trabalho. Então, eu olhei muito presente, o que está acontecendo, o que aconteceu pós-pandemia, agora eu quero levá-los ao futuro. Como é que nós vamos estar num breve espaço de tempo? Bom, eu fui atrás de dados, né, gente? Como uma gestora, eu preciso trazer dados para vocês. Então, eu fui atrás de algumas consultorias. A Accenture, ela fez uma pesquisa e ela descobriu que 83% dos trabalhadores do mundo, nós não estamos falando do Brasil, eles preferem o formato híbrido. Ou seja, gente, a cada 10 contratações, 8 vão falar: eu quero híbrido. Eu quero ir para a empresa, mas eu também quero ficar em casa. É um número muito significativo. Aí a Ernst Young, os 3 dados seguintes vieram dela, disseram que de 10 colaboradores, 9 optam por flexibilidade. E a flexibilidade, gente, olha que coisa maluca, não é necessariamente o local, é quando eu quero trabalhar. E aí a gente tem um problema, né? Porque existe uma rotina empresarial corporativa que, mesmo que não tenha o colaborador presencial, ele precisa desse colaborador à distância. E nós sabemos que um dos gargalos da liderança digital é quando você quer contar de fato com o seu colaborador, mas ele não está presente de forma síncrona ali, ele está de forma assíncrona, ou seja, fora do seu tempo. E isso é um problema. 67% dos colaboradores acreditam que a produtividade pode ser medida independentemente da localização. Claro, eles estão defendendo o peixe deles. E 22% mantém tempo integral no escritório. Então, para pensar, de 10 contratados, 2 estão falando: eu fico aqui full time, ao vivo e a cores. Um número muito baixo. Eu não quero que vocês leiam isso, por favor, ok? Mas eu vou explicar para vocês, porque eu trouxe para vocês um panorama geral. Vamos ver, coloca o óculos agora, do colaborador, tá? Como é que o colaborador está enxergando? 42% dos colaboradores diz: eu quero flexibilidade total, Lara, no meu trabalho remoto. Eu não quero marcação de tempo, horário, né? E, para mim, 4 dias fixos remotamente é bacaninho. Tá bom, fico 4 dias remotamente e aí eu posso aparecer 1 ou 2 dias na empresa, para quem trabalha 6 dias. Agora, o que de fato o RH, os líderes dizem disso? Opa, 26% das empresas estão disponíveis a dar flexibilidade aos colaboradores quando for dia remoto. Porém, 42% diz: vamos ficar 2 ou 1 dia remotamente e o resto aqui com a gente? Então entendam, não toma lá da cá. Eu atendo a necessidade do colaborador, mas o RH e outros líderes estão dizendo: a gente também precisa atender as nossas necessidades aqui. 93% dos colaboradores, eles falam que a produtividade não é prejudicada quando eu estou em casa. Porém, 6% consideram sim
A produtividade diminui dependendo da circunstância. É o pet, é a criança, é a esposa, é o marido, é o Netflix, é a parada no meio da tarde para ir para academia. Então é tudo isso. Agora, 78% dos líderes concorda que a produtividade se mantém ou até aumenta com o trabalho remoto. No entanto, 11% dos diretores de RH fala que não. Eles defendem que existe menor produtividade quando você não está no trabalho presencial. Para fechar, 78% considera que o modelo híbrido, um pouquinho em casa ou um pouquinho na empresa, quando eu falo em casa é remoto, tá? Pode estar em casa ou não. Afeta o quê? A progressão na carreira. Olha isso aqui, gente. De 10, 8 estão dizendo, opa, se eu não estiver na empresa, ninguém me vê. Logo, eu não consigo ascender na minha carreira. Essa é uma apreensão que se destaca em 30% da amostra dos entrevistados entre 18 e 25 anos. Então, ainda que esse jovem, ele queira flexibilidade, liberdade, quando ele quer ascender, ele fala, eu preciso estar presente. E, por fim, 60% dos líderes de RH dizem que o modelo de desempenho atual já é adequado ou está adaptado a contemplar quem está no híbrido. Então, querido, não tem problema, você pode ficar no híbrido, porque a minha avaliação, para ver se você será promovido ou não, ela já está adaptada. Bom, cada um defendendo o seu lado, é natural. Agora, olha que dado interessante. A Accenture fez uma pesquisa, ela mostrou que trabalhadores produtivos de qualquer lugar têm maior probabilidade de ficar com o empregador, com a empresa. Então, aqueles que têm intenção de sair, 6% somente se eu trabalho em qualquer lugar. Ou seja, se eu tenho a liberdade de trabalhar em qualquer lugar, eu tenho apenas 6% de intenção de sair. Eu quero ficar com o empregador. E a intenção de ficar é muito forte em quem trabalha de qualquer lugar. Ou seja, 42% das pessoas que trabalham de qualquer lugar, elas querem ficar na empresa. Esse dado é bastante importante. Diante disso, o que de fato é que mede a produtividade, seja no presencial e no híbrido, né? Quais são os drivers que, quando eu tenho esses drivers, eu posso estimular a produtividade? Eu vou começar falando do modelo presencial. Gente, tecnologia ajuda pra caramba. Então, a minha empresa não tem a política do híbrido, ou tem, mas a gente fica mais no presencial do que no remoto. Enfim, como é que eu estimulo produtividade quando eu estou presencialmente com as pessoas? As soluções tecnológicas. Hoje, a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, facilita muito a vida do colaborador. Além disso, a possibilidade de, na empresa, ter espaços que não sejam convencionais. Sabe aquela válvula de escape? Quando ele precisa, de repente, levantar, tomar um arzinho, sentar num puff, aquele modelo Google de ser, né, respeitando as devidas proporções. Então, você ter espaços que promovam esse escape é um drive de produtividade. Não é à toa que a Google é do jeito que é. Além disso, rotina flexível. Então, se você está com o seu colaborador presencial, você pode, de repente, tornar a rotina flexível. E isso é pactuado, desde que haja espaço, ok? Maior visibilidade. Ou seja, eu quero ser mais produtivo, logo eu também quero aparecer para que eu possa ter a minha promoção. E, por fim, espaços colaborativos. Espaços colaborativos, espaços não convencionais, eu vou trazê-los juntos, ok? Então, uma mesa redonda, onde as pessoas de alguma forma trocam ideias, espaços compartilhados, enfim. Esses são drivers que, quando a sua empresa tem isso, você pode ter um aumento de produtividade. Sabe por quê, gente? Está mexendo com o quê? Com o emocional das pessoas, né? Eu digo o mental, o emocional está aqui no coração, mas entenda, é a percepção do ambiente que me favorece sentimentalmente e eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer isso, se eu estiver conectado com o negócio, com a empresa. Agora, no modelo híbrido, quais são os drivers que aumentam produtividade? Então,
Olha aí, quando você tem as pessoas também à distância. Aumento de performance. Então, criar situações onde essa pessoa pode aumentar performance e aí ela já está no local onde ela queira estar, seja em casa ou remotamente em outro local. À medida que ela percebe que ela aumenta a performance, conciliando o resultado dela com o bem-estar dela, ela voa. E ela vai buscar autodesenvolvimento profissional, porque provavelmente ela tenha mais tempo. Então ela vai buscar cursos onde ela pode aumentar a performance dela. Desenvolver competências como resiliência e criatividade, porque assim, ela vai ter que criar alguma forma, às vezes, de entregar um resultado, porque ela não está presencialmente, ou mesmo ela vai pactuar com você, líder. Então, quando você tem espaço para fazer com que ela crie, ou mesmo espaço para desenvolver a resiliência, né, resistir a algumas questões que são do modelo híbrido, isso aumenta a produtividade. E, por fim, uma cultura omniconectada, ou seja, eu estou conectado com você, líder, por conta de tecnologia, mas quando eu não estiver, confia, eu estou fazendo aqui o meu trabalho. Então, eu trouxe para vocês alguns indicadores, digamos, que mostram como trabalhar produtividade, seja no presencial ou seja no híbrido, mas as minhas dicas não estão aí, tá? Segure aqui comigo. Agora sim. Lara, eu entendi que nós temos cenários muito diferentes de um tempo para trás. Nós temos um cenário VUCA, nós temos uma complexidade tamanha, nós temos o avanço da tecnologia, nós temos as pessoas pedindo demissão porque elas não dão conta, nós temos tudo isso. E eu entendi também, Lara, que o futuro do trabalho, ele tende a um formato mais flexível, mas talvez a minha equipe, Lara, ela não tenha maturidade para isso. Porque assim, estar em home office requer uma disciplina, requer um compromisso, requer uma responsabilidade, que quando esse colaborador está sob a minha vista, bacana, eu consigo sustentar. Agora, e quando ele não está? Como é que eu tenho isso na minha mão? Logo, meus queridos, a gente não tem mágica, mas a conexão, o relacionamento do líder com o seu liderado numa condição digital, remota, híbrida, é muito importante. Então, nós precisamos desenvolver a maturidade deles e eu vou explicar por quê. Primeiro passo. Eu gosto muito dessa matriz. Essa matriz talvez seja conhecida de muitos. Ela é a matriz da liderança situacional. O que ela diz, né? E Hersey e Blanchard foram dois grandes administradores ou cientistas da administração que logo sacaram a importância do líder dançar conforme a música. Como assim, Lara? Vamos supor, Margarete é líder aqui do núcleo de pós-graduação. E aí, Meg, entre para o seu time uma pessoa nova. Essa pessoa nova, ela precisa de direcionamento. Direcionamento, meus queridos, é pegar na mão. Ou seja, você não vai delegar, você não vai, de alguma forma, entender que ela conhece o trabalho como aquela pessoa que já está com você há muito tempo no time. Então, independentemente do formato, seja digital, híbrido ou presencial, você precisa direcionar. E direção, gente, faça isso dessa forma, faça aquilo dessa forma. Por quê? Porque ela não sabe como fazer. E esse momento é crucial para você imputar o drive que você quer. É um momento onde ela vai se modular conforme o que você quer. O desenho é teu, líder. Seja essa pessoa novata no mercado, uma estagiária ou um recém-formado, seja uma pessoa com experiência, porém está iniciando na cultura do seu negócio. É claro que as pessoas mais experientes, você também vai pedir para que a expertise delas componha a ambientação dela na empresa. Mas entenda, talvez para ela
tenha muita coisa nova e é você que dá o tom. Essa pessoa se desenvolveu, seja novata ou seja uma pessoa experiente, ela entendeu o ritmo do trabalho e você, líder, está observando, monitorando. Logo, você tem que treinar essa pessoa. Então, treinar para que ela possa passar a ser apoiada, que seria o terceiro estágio. O que eu estou mostrando para vocês? Que essa minha condução, ela leva a uma maturidade do profissional, a uma maturidade de entrega, inclusive. E o apoio nada mais é, você agora sabe fazer, porque eu te dirigi, eu te treinei, e agora você vai me chamar quando de fato você precisar, mas eu estou de olho. É como se você fosse a rodinha daquela pessoa que começou a andar de bicicleta agora. Aí você vai tirar uma rodinha, tirar a outra rodinha, para que ela ande sozinha. E o último estágio, que é o de maior alto grau de maturidade, é quando você passa a delegar. Que é o sonho de consumo de todo líder, que é delegar. Delegar implica em você atribuir responsabilidades para alguém que está maduro o suficiente para isso. Falei para vocês, eu tenho uma empresa chamada Oficina de Gestão, há 10 anos eu atendo empresas. O que eu mais vejo são pessoas no quadrante do delegar que não têm maturidade e competência para isso. E pasmem, por quê? Porque o líder não tem tempo para liderar. É essa a realidade das organizações. Nós temos o crachá de líderes, porém nós não temos tempo, que está numa liderança híbrida, digital. Isso nós precisamos ajustar. Por quê? Porque, líder, se você não ajustar a gestão do seu tempo para com o seu time, primeiro, você não vai atingir os resultados porque ele não está mais abaixo dos seus olhos. E segundo, o tiro é no pé de quem? No seu pé. Por quê? Porque se atribuem a você a responsabilidade, logo é você que vai ser cobrado. Sigam esse caminho. Dirijam, treinem, apoiem e deleguem. Logo, primeira dica. À medida que eu faço esse circuito de forma muito estratégica e estruturada, isso é estratégia de liderança, essa pessoa, ela vai conquistando autonomia. Autonomia não se compra, autonomia não se dá, autonomia se conquista. E você é a resposta disso. Porque se você é líder hoje, é porque de alguma forma você conquistou a autonomia. Lara, mas como que ela conquista a autonomia? Eu estou explicando para vocês. A conquista de autonomia se dá pelo circuito. Volto aqui. Você precisa preparar essa pessoa para ela conquistar a autonomia. Segunda dica, anotem aí. Há de haver alinhamento. Eu alinho o que eu espero de você enquanto líder e as suas responsabilidades. E tem a contramão. Eu também preciso saber do meu liderado o que ele espera da minha liderança e da minha responsabilidade, principalmente num formato híbrido, porque nós não estaremos juntos todos os dias. Eu não vou encontrar essa pessoa todos os dias. E eu já vou explicar para vocês, nas 7 dicas, como nós vamos alinhar isso de forma funcional. Logo, eu gosto muito disso aqui. Eu uso muito isso no desenvolvimento dos líderes nas empresas que eu atuo. Olha que bacana a relação de autonomia e alinhamento. Vocês estão vendo o meu cursor. Eu tenho aqui o alinhamento. Alinhamento, vamos lá. À medida que eu abro a tela, estou alinhando com você. O trabalho da semana anterior, o trabalho da semana que está vigente. Eu estou alinhando com você
algum cliente, alguma questão com fornecedor, algum trabalho, algum relatório. Alinhamento é a nossa troca profissional. Eu colocar você, colaborador, a par das circunstâncias atuais enquanto líder, eu reforçar as suas responsabilidades, isso é alinhamento. E aqui eu tenho, aqui embaixo, a linha da autonomia. Vamos lá. Se eu, líder, der muito alinhamento para minha equipe, exemplo, reunião toda semana, estamos ali totalmente alinhados, sabemos o que precisamos fazer, sabemos os números que batemos meta, então estamos lá toda segunda, reunião, tá, a equipe está lá alinhada, porém, a equipe tem pouca autonomia. Então, quando eu tenho muito alinhamento e pouca autonomia, eu estou aqui, ó, nesse quadrante, que é uma equipe frustrada, porque ela está tão alinhada com o negócio, com o propósito, com os objetivos, missão, visão, valores, o líder, ela quer contribuir, ela quer falar, mas o líder não dá autonomia, ou o contexto, a cultura empresarial não dá autonomia, você tem uma equipe frustrada. Agora, quando você tem pouco alinhamento e pouca autonomia, ou seja, você não está fazendo alinhamento com a sua equipe e ela não tem autonomia, as pessoas trabalham como robôs, trabalham por eficiência. Lara, esse cenário pode acontecer numa liderança digital? Sim. É quando você abandona o bar, porque você não tem tempo, ou você não tem uma estratégia ou uma agenda do líder que promova alinhamento, porque você não se utiliza das ferramentas tecnológicas para isso, porque quando você marca a reunião, ninguém abre tela, né? Logo você está falando para quem, com quem, quando, onde. E não tem autonomia, porque você tem medo de delegar, ou porque a cultura também não favorece. Logo você tem robôs. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu expliquei, né, o futuro do trabalho, as tendências, propósito, estilo de vida, etc. Alguém que funcione como robô está com os dias contados na sua empresa, mas não porque você vai demitir, porque ele vai se demitir. Ele não aguenta mais isso. Logo, o quadrante da eficiência, quando eu, líder, não faço alinhamentos e não dou autonomia, e lembrando, eu estou falando dou, mas autonomia se conquista, tá? Então, quando eu não desenvolvo a maturidade do meu liderado a ponto dele ter autonomia e eu não faço os devidos alinhamentos de trabalho, é uma equipe que funciona como um robô e ela está com os dias contados, porque o cara não dá conta não, gente. Ele quer viver. Agora, se eu tenho muito alinhamento e muita autonomia, equipe madura, desenvolvi minha equipe, conquistou autonomia, alinho constantemente, eu estou nesse quadrante aqui da inovação. O que é isso, Lara? A pessoa está tão alinhada com o negócio, com a empresa, com o trabalho, e ela tem autonomia. Lara, tive uma ideia. Pois não, vamos lá, Jussara. Poxa, pensei, a gente pode fazer dessa forma. Legal, não tinha pensado nisso. Gente, Jussara vai implantar, depois a gente faz a mensuração. Gente, medimos, muito bacana. Jussara, sua ideia foi fantástica, a gente aumentou o nosso resultado. Ou seja, todo mundo participa. É o melhor dos mundos. Agora, e quando eu não alinho enquanto líder, mas a equipe tem uma autonomia, ela está em home office, entra a hora que quer, sai a hora que quer, eu não tenho controle nenhum. E quadrante que eu me enquadro? Caos. Ou seja, perdi a mão. Autonomia demasiada, porque não está no meu controle, e o alinhamento pífio da minha parte. Logo, como líder, o que eu entendo aqui? Alinhamento é fundamental. E eu já vou mostrar para vocês formas de alinhamento para não gerar microgestão, porque a distância é muito comum, a microgestão. Lara, o que seria microgestão? O que você está fazendo? E agora? Já entregou? Não entregou? Gente, ninguém merece. Então, o alinhamento é fundamental, senão eu tenho robôs no caos. E isso não sustenta liderança. Terceira dica, planejamento e organização. Então, líder, você precisa se planejar, se organizar, cuidar da sua autogestão, para que você seja o espelho para os demais.
você pode ajudá-los a se planejar, a se organizar, para que eles tenham a autonomia conquistada. Orientá-los em relação a essa autogestão é fundamental. Logo, alinhamento da tarefa diária, da semana, é fundamental. Planejamento, ainda que não se cumpra por conta de alguma incontingência, mas entendam, de uma contingência, desculpa, mas entendam, planejamento é fundamental para te dar o norte. E se de fato ele não se cumprir, você replaneja. Lembra o ciclo PDCA? Você planeja, você executa, você checa e depois você adapta. Então, isso é fundamental. Quarta dica, estar próximo mesmo longe. Mas, Lara, como? Porque, afinal de contas, eu posso ser um líder que sufoque. A gente vai chegar lá, já estou chegando. Mas a proximidade é fundamental, ainda que exista uma distância geográfica. E, por fim, papel do líder. Assuma o seu papel. Você não é um controller, você não é um chefe, você é um líder, você precisa orientar, você precisa estimular, você precisa acompanhar, você precisa estender a mão, você precisa cobrar, você precisa fazer com que as pessoas se responsabilizem pelos resultados acordados, você precisa alinhar. Então, o papel do líder se torna mais evidente numa liderança digital. Por quê? Porque ele não tem o controle visual, físico, diário. Então, é um trabalho um pouquinho mais, digamos, estruturado, porém, quando você acerta a mão, líder, a tendência é seguir a inércia. Agora, eu entendi, Lara, mas como eu engajo o meu time? Então, ainda que eu tenha que desenvolver autonomia, alinhar expectativas, assumir o meu papel, que forma funcional eu posso fazer com que isso aconteça? Então, eu trago para vocês 7 pontos que, no meu ver, são fundamentais e que funcionam para mim, ok? Primeiro deles, mais comunicação assíncrona. O que é isso? Eu estou aqui falando com vocês de forma síncrona. Vocês estão aí, eu estou aqui, nós estamos aqui ao mesmo tempo. Só que, se eu, líder, me preocupar em monitorar, acompanhar, delegar de forma síncrona todo instante, eu fico a todo instante chamando as pessoas. Eu preciso entender que quando nós estamos trabalhando à distância, eu não preciso dessa sincronicidade, desde que eu tenha ferramentas tecnológicas que possam sustentar uma comunicação que acontece em tempos diferentes. Então, por exemplo, o que eu uso na minha empresa e que provavelmente nas empresas onde vocês trabalham ou em empresas de vocês também tenham essas ferramentas tecnológicas. Tem muita empresa que tem uma intranet, que tem ali mecanismos de comunicação ou mesmo de você colocar lá os to-dos para a pessoa entrar, verificar e checar. Eu uso o Trello, que tem essa funcionalidade. Então, cada colaborador tem lá o seu checklist e aí, à medida que ele vai executando, ele vai dando o check e eu posso ver isso a qualquer momento, sem que eu fique ligando para o meu colaborador para saber se ele fez ou não, ou por que isso não foi feito ainda. Pode parecer absurdo isso que eu estou dizendo para vocês, mas é muito comum. Porque pela falta de controle, muitas vezes o líder, que inclusive é extremamente controlador, ele fica muito perdido e ele precisa dessa averiguação, dessa garantia. Mas você não precisa de uma comunicação full time a todo tempo, de forma síncrona. Se você criar mecanismos de resguardar o que precisa ser feito e checar o que já foi feito, inclusive o andamento da tarefa, você consegue fazer uma liderança de forma remota extremamente assertiva. A segunda dica que eu trago para vocês é que você tem esses checkpoints pontuais. Então, um exemplo para vocês. Na empresa que eu lidero, existe uma ferramenta tecnológica que se chama Trello, no meu caso, e aí as pessoas, elas têm ali
os entregáveis. E pontualmente eu preciso entrar nessa plataforma para fazer os checkpoints, inclusive as minhas observações. Isso não significa que eu, no dia seguinte, se eu fiz esse checkpoint fora do meu horário de trabalho, agora à noite, por exemplo, não significa que no dia seguinte eu posso até chamar lá num chat para que a gente faça o alinhamento de alguma coisa que eu verifiquei que precisa desse ajuste. Mas se eu tenho uma estrutura tecnológica, onde as informações estão lá e a qualquer momento eu posso acessá-las para ter o monitoramento que um líder precisa, eu só preciso manter a regularidade desses checkpoints e de forma muito pontual, assertiva. Na liderança digital, o que a gente menos deve ter é perda de tempo. A terceira dica que eu dou para vocês é que vocês se utilizem de tecnologias de comunicação dinâmicas. Eu já dei 2 exemplos aqui. Então, é quando você tem cards, onde você pode imputar ali informações, mas quando você tem chats, onde você pode, naquele momento, pedir alguma informação de forma síncrona. E hoje, gente, pipocam informações, tecnologias, que você pode manter ali uma comunicação dinâmica e pontual, ok, pessoal? É uma pergunta, é um check, é uma informação. E é claro, se você tem necessidade de algo mais longo, você pode usar o telefone, porque ele existe ainda, viu, gente? A gente pode falar ao telefone ainda, mas é tão invasivo que você tem que pedir permissão para ligar. Mas entenda, você pode criar mecanismos de comunicação extremamente pontuais, tudo pela tecnologia. Uma quarta dica é você criar clusters como estratégia. Lara, eu não entendi isso. Eu estou falando aqui de um líder, imaginem vocês uma equipe de 50 pessoas. Ah, Lara, você está brincando comigo, né? Que eu vou ter que ficar monitorando 50. Então, crie grupos que tenham similaridades. Então, vou dar aqui um exemplo. Eu tenho 50 liderados, um exemplo hipotético. Logo, eu crio 5 grupos de 10 pessoas aqui na minha mente, aonde o grupo 1 tem pessoas com a mesma característica, seja de trabalho, seja de comportamento, seja de horário de trabalho. E aí eu tenho uma estratégia de comunicação com esse grupo. E aí eu me comunico com esse grupo, de repente, num grupo tecnológico, numa plataforma onde esse grupo está. Então, ao invés de eu falar de um para um, eu já coloco a comunicação nesse cluster de características comuns. E aí a mesma coisa eu faço para o grupo 2, grupo 3, 4, 5. Então, isso é uma estratégia que otimiza o meu tempo. A comunicação ela vai diretamente para um grupo que tem características e trabalhos similares. É como se fossem os squads de uma metodologia ágil. Quinta dica: ferramentas de colaboração online para cocriação. Então, tem Monday, tem Trello, tem inúmeras, aonde eu fui lá, coloquei uma observação, o meu colega entra, ele contribui, e a gente vai criando alguma informação, uma comunicação, uma conversa, um documento. Então, é todo mundo colaborando do seu local, ainda que exista alguém para orquestrar tudo isso. Então, hoje nós temos todas essas possibilidades. E falo mais, a coisa fica muito gostosa. Eu crio os clusters para poder me comunicar, eu me utilizo dos cards, eu me utilizo de uma comunicação via chat, ou seja, nós estamos juntos, ainda que longe. Sexta dica, penúltima: respeite os horários. Líderes de plantão, as pessoas precisam ter a sensação de iniciativa e acabativa. Vocês entendem por que o nosso mês tem 30 dias? Porque o nosso dia tem 24 horas? Porque um ano tem 12 meses? Nós precisamos, mentalmente falando, de ciclos que começam e terminam. Não incorra no erro de chamar a sua equipe a qualquer momento. As pessoas precisam dos horários estabelecidos de trabalho e de repouso da mesma forma, líder, que você. Você não será um melhor líder se você estiver disponível 24 horas para sua equipe. Não é uma questão de tempo, gente. É uma questão de disponibilidade emocional. Eu estou disposto a te atender de todas as formas, porém, vamos nos respeitar
os horários que estamos à disposição e os que não. Eu sei que é um pouquinho complicado falar disso num momento de muita produtividade, pressão por resultados. Tem empresas que cobram, inclusive de vocês, estar full-time disponíveis, mas entendam, tudo tem limite. Tudo tem limite. O corpo vai mostrar para vocês o limite. E por fim, última dica: estimule a autogestão. Uma pessoa que consegue estabelecer os seus horários, cumprir os seus horários com responsabilidade, participar dos alinhamentos, entregar nos prazos, ela já está pronta para aquela parte que é o último quadrante de delegar. Eu posso delegar enquanto líder com tranquilidade, porque ela vai ter competência e maturidade suficiente para entregar, mas isso não é do dia para a noite. Quem tem filho aqui sabe o que eu estou dizendo, ainda que eu não seja mãe, mas eu vejo pelos exemplos das pessoas que estão ao meu redor, que você fala uma vez, você fala duas, você fala três, você fala quatro, até o momento que você vai falar menos para o seu filho e ele mesmo vai retribuir em face daquilo que você ensinou. Aqui é a mesma coisa. Você precisa educar o seu liderado para a cultura que você deseja estabelecer enquanto líder, alinhada com a cultura do negócio, mas esse alinhamento, essa educação em face de um modelo que é novo para todo mundo, ele precisa existir. Líder, é você quem põe as cerquinhas. E à medida que você estabelece esse rigor com a sua equipe, com muita amorosidade, compreensão e respeito, eles vão acabar entregando para você aquilo que você estabelece como prioridade. E por fim, quando você tem desenvolvimento de maturidade de liderados e uma estrutura tecnológica e muito assertiva para uma comunicação efetiva, você está criando um jeitão de liderar. Um jeitão que nós, equipe, temos de fazer as coisas. Isso se chama cultura. Cultura é a forma como nós fazemos e que dá certo. Claro, todos os fins justificam os meios, mas a forma como a gente faz, se funciona e tem praticamente adesão do grupo de forma sustentável, espontânea, com vontade de fazer, isso é fortalecimento de cultura. Esse é o meu recado. Por fim, não decidimos como estamos, mas podemos decidir como vamos ficar. Líder, a decisão é sua. Eu vou abrir aqui para vocês, para perguntas. Aqui estão os meus contatos e saibam sempre que é um imenso prazer poder compartilhar com vocês. Muito obrigada. Perguntinhas. Já vi aqui, Ana Paula, muito obrigada, minha querida. Quem quiser fazer pergunta, coloque aqui o joinha. Vamos lá, a gente está com tempo para isso. Mais 10 minutinhos. Dúvidas, Pode perguntas? Ficar à vontade aí. Fiquem à vontade, perguntar. Tragam suas dores. Vamos lá. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada aqui. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Alguém tem alguma colocação em face da experiência que vive como líder digital? Alguém tem alguma dúvida sobre uma prática? Alguém quer trazer aqui uma dor para que eu possa ajudar a pensar? Ou a tia vai escolher um nome? Boa noite. Boa noite. Quem é que está falando? É o Paulo Lunaro. Oi, Paulo. Como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Sobrevivendo, né? De onde você fala? Eu falo de um negócio meu aqui, que eu tenho. Mas é de que cidade? De Diadema, São Paulo. Bacana, Paulo. Então venha com a sua pergunta. Eu já respondo as perguntas aqui do chat, tá? Eu estou vendo todas. Diga, querido. Não, a minha nem tanto uma pergunta, né? Se eu posso ter acesso a esse material que você expôs, os slides, né? Sem dúvida. Porque eu tenho bastante interesse nele. Eu sou um engenheiro, então esse assunto ele ficou muito distante durante toda a minha vida profissional, durante a minha carreira, esse tipo de coisa. Mas hoje eu tenho uma atividade bem diferente, lido em 4 segmentos diferentes, né?
vamos dizer assim, que eu lidero os meus liderados nesses segmentos, e cada um é de um jeito. Eu não consigo aplicar a mesma regra para um para outro. Então, Exato. esse material, embora ele tenha um destino mais para a liderança digital, né? Mas ele serve também para o presencial. Então, eu queria mostrar alguma coisa para os gerentes que eu tenho aqui, né? Sim. E aí entra uma outra pergunta, se você me permitir, Margarete, eu queria ver se eu consigo a aula de ontem, se eu consigo assistir ela de novo, a de ontem. Sim, a gente vai disponibilizar, Paulo. Então tá bom. Tá? Então é Não isso. só a gravação, como material também. Tá. Tá? A professora já mandou e a gente vai disponibilizar para vocês. Então, mestre Lara, Pois não, querido. é, é bem difícil, porque é uma coisa que, no meu ponto de vista, ela não tem fim. Tá? Você consegue uma equipe, você consegue, mas até quando essa equipe vai? Né? Não acha que isso vai durar Perfeito. para sempre? Porque não vai, porque senão não tinha evolução. E tem, Perfeito. tá? Perfeito. É bem difícil. Perfeito. É bem É difícil. desafiador, Paulo. E É sempre, desafiador, né? mas E aí, assim, gente, deixa eu só cansado. fazer uma pergunta, Paulo. Será assim? Eu entendo é, tudo, Paulo, que você traz, né? Do cansaço, muitas vezes das tentativas que não dão certo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui lidera computador? Eu não. Máquina? Não. Porque a liderança é uma prerrogativa humana, ok? Eu não consigo liderar máquinas. Máquinas não falam, elas não trocam. Elas são bens que não geram conexão. Logo, se você é líder, seja dono do seu negócio ou você assume um cargo como esse, você tem uma prerrogativa que é lidar com gente. Eu vou falar uma coisa assim do coração. Quem gosta mais de cachorro do que gente, não dá para ser líder, gente. Por quê? Porque para você liderar, você tem que entender o componente humano. E eu não estou dizendo que é passar a mão na cabeça, ser bonzinho. Gente, eu não sou boazinha. Eu não passo mão na cabeça. Eu muitas vezes até me assusto com algumas colocações, porque muitas vezes eu vejo que eu também tenho um rigor alto, mas isso não fere a liderança que eu quero desenvolver e inspirar pessoas para que elas sejam a melhor versão delas. Agora, não é fácil, é desafiador. E como o Paulo disse, não tem fim. Por que não tem fim? Porque lembra da pirâmide de Maslow, as nossas necessidades elas vão mudando. E, gente, à medida que o cenário muda, as pessoas mudam e você tem que estar atento a isso. Mas a jornada tem que ser gostosa. Porque se for muito sacrificante para o líder, ele entrega os pontos, ele negligencia. Então, Paulo, não desista das pessoas. Você Não, só não é isso precisa. que eu quis dizer. Sim, sim, mas eu só estou trazendo isso porque às vezes são falas, Acontece. né? Não estou dizendo que seja sua. A Não, gente só acontece. precisa entender mais o comportamento humano. E eu gosto muito de uma frase, Paulo, que eu queria compartilhar com você e com todos os demais. Por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Logo, quando você percebe num liderado seu um comportamento que você fala, opa, você tem que pensar o que faz com que ele tenha necessidade de se comportar assim. Quando você tem essa resposta, você consegue entrar nesse eixo, entendeu? E trazê-lo para você. Entendeu isso? Então vamos Sim. entender as necessidades que geram comportamentos que a gente precisa ajustar. Eu não estou desistindo de nada, não. Tanto que eu tenho um sócio lá numa empresa que eu tenho em Cubatão, e ele desistiu. E eu tô voltando para Cubatão para me assumir a parte administrativa lá dele, porque tá uma bagunça só lá. Mas eu tenho outras coisas, né? Mas se eu desistisse, eu ia falar para eles, ó, vende aí então, ou chama o outro sócio, né? Mas não, eu tô indo lá, né? Eu tô indo lá.
O que eu queria dizer é que cansa. Por quê? Porque você trabalha, você acerta, você erra, e quem não tenta não tem a chance de errar, então nunca vai conhecer o que é certo, né? Porque você tem que, às vezes, errar para saber o que é certo. Sim, É você continuar, você vai, você acerta, aí acaba o mês, você fecha, faz o seu balanço, quais as estratégias para o próximo mês, aí você entra num mês de um sazonal, você vai, depende do seu negócio, você tem que mudar aquilo que você propõe, oferta, serve, sim, qualquer coisa do gênero. Então, ou seja, a quantidade de variáveis é grande, aí você sim. termina um ano, né? Você E aí termina um coisas ano, novas acontecem, e né? você tem que ter mais jogo de E você tem que cintura. começar o ano que vem e começa tudo de novo. Aí um dos Sim. liderados seu, ele cansa, ele pede demissão e você tem que treinar outro e começa E, tudo de novo. e Não esse é o tem jogo. fim, essa é a proposta. É isso Aceita quem aí. quer. Se eu É isso aceitei, aí. não é que eu vou chegar agora e te falar, não, eu falei que eu tô cansado. Eu tô cansado porque cansa mesmo. Ó, não é eu tô Justamente cansado de. porque Eu não tô de saco cheio, eu tô cansado, é diferente. Né? isso Saco mesmo, cheio é porque outra coisa. existe a complexidade humana, é isso mesmo. Moacir levantou a mão, Moacir quer participar aqui, já respondo as palestras Levantei, Pois não, levantei querido, sim. vamos lá. Professora, minha pergunta, obrigado, viu? Foi bem bacana, bem rico. Minha pergunta é Que muito simples e legal. objetiva. Ah, Como demitir remotamente ou não deve se demitir remotamente? você assistiu, Moacir, um filme do aquele bonitão, gente, me ajuda aqui, é, que faz a propaganda da Nescafé, aquele Ah, ator eu americano. assisti, é do Nescafé, é George o... Clooney. George Como que é o Ô, nome Clooney. dele? George bonitão, Clooney. eu esqueci agora. George Clooney, isso mesmo, George Clooney. George Clooney. Você assistiu esse filme? Assisti. Bacana. Você lembra dos efeitos que foram gerados numa demissão à distância? Eu lembro. Então, de alguma Mas forma, eu te também as respondi. presenciais dele também não eram fáceis. Faz tempo que eu assisti, né? Eu lembro de um senhor que Sim, ia lá com um papelzinho, mas pediu, chorou. Mas as presenciais dele também não eram fáceis, né, professora? sim. Mas assim, vamos assim, não tem uma resposta correta, existe o depende. Se você, penso eu faria isso na minha empresa. Se eu tenho a possibilidade de fazer a demissão de forma presencial, eu optaria pelo presencial, por uma questão de preservação da relação, enfim. Só que, às vezes, gente, a pessoa nunca apareceu na empresa. E por que eu digo isso? Porque eu conheço jovens, uns 30 anos, para mim é jovem. Ele já trabalhou em 5 empresas, ele é especialista em tecnologia. Dessas 5 empresas que ele já frequentou, ele não conheceu nenhuma delas. E ele mudou em um ano em 3 delas. Né? Em um ano, ele já passou por 3. Como ele trabalha com tecnologia, é um cargo extremamente concorrido. Logo, ele trabalhou, recebeu uma contraproposta, pediu demissão, foi para outra, ele nem conheceu essa aqui. Aí ele começou a trabalhar nessa, recebeu uma contraproposta, foi para outra, foi demitido de uma delas. Ou seja, ele nem pisou na empresa. E ele mora em outro local. Então, existe também uma questão logística que muitas vezes ela não suporta. Eu não vou pedir para ele, por favor, você venha até a empresa para eu te demitir. Não rola isso. Mas, se tem um formato híbrido, eu faria esse ritual, esse processo presencialmente. Se existe um formato híbrido, se eu sei os dias que essa pessoa vai estar na empresa, ainda que ela trabalhe em home office. Agora, existe, sem dúvida, a demissão à distância, será cada vez mais uma prática comum. A questão não é a demissão em si, mas a forma que a gente vai ter que ajustar para ter isso. Eu já fui demitida por telegrama. Eu era, enfim, docente universitário, uma universidade de São Paulo, e recebi, no dia 16 de dezembro, eu nunca me esqueço, há 9 dias do Natal, um telegrama dizendo que eu não fazia mais parte do quadro de professores. Então, assim, foi uma experiência extremamente traumática para mim. Falei, como? Mas que falta de respeito, né? Mas entendam, a gente está vivendo outros mundos,
as distâncias, muitas vezes, elas são significativas e você não vai ter uma logística para pedir para essa pessoa vir. Porém, se for um trabalho híbrido, eu, contratante e líder, eu honraria o momento presencial até para justificar a não permanência dele com mais tranquilidade. Ok? Posso Respondendo. a pergunta dele? Pois não. Sim, Paulo, depois eu quero passar para a Bruna. Diga. Só continua, eu acho que tem tudo a ver. Já existe alguma legislação voltada só para esse tipo de contratação? Já? Dentro da CLT, por exemplo? Excelente pergunta. Paulo, não é a minha especialidade, mas até onde eu sei, tá, gente? Porque eu leio sobre isso. Home office, não. Teletrabalho, sim. É o único assegurado pela consolidação das leis trabalhistas. Home office, trabalho híbrido, ainda tem muita coisa que precisa ser estabelecida legalmente. Inclusive, alguém perguntou aqui alguma coisa nesse sentido sobre acidente de trabalho em home office. Não é minha especialidade, gente. Eu não sei responder isso, porque eu não sou uma profissional do direito. Porém, se ainda existem muitas condições abertas para esse tipo de contratação, eu acredito que existem ainda muitas brechas, né? Ou seja, talvez um colaborador tenha grande vantagem se um advogado encontrar uma brecha que favoreça. Enfim, tem muita coisa ainda que precisa ser estabelecida. Bruna, vamos lá, por favor? Obrigado. Olá, boa noite. Lara, Tudo muito bem, obrigada Bruna? pela aula. Um assunto assim, extremamente esclarecedor. E ao ponto que eu queria saber com você, a gente falou um pouco sobre produtividade. Né? Você falou de indicadores de produtividade, e isso é uma coisa hoje que na minha área a gente tem que fazer e a gente ainda não conseguiu chegar no como. Você tem alguns exemplos de como a gente medir produtividade de um time, que nem na minha área, principalmente, né, de desenvolvimento de sistemas, como é que eu vou medir a produtividade daquele time para poder apresentar resultado de que, olha, o híbrido está funcionando, a gente está trabalhando, a gente está entregando? Sim, perfeito. Bruna, tem tanta coisa nova que também vai esbarrar numa questão legal, ok? O que eles estão desenvolvendo, só para você ter ideia, muitas vezes existem tecnologias que quando estão no computador desse colaborador, ele está em casa, consegue mensurar o tempo que ele fica no teclado, o que ele toca, o que ele digita, o tempo que ele fica olhando para a tela. Então, entenda, em face desse formato híbrido, existem tecnologias que já estão entregando para os empregadores informações que você consegue nitidamente, de forma muito exata, mensurar o tempo que essa pessoa ficou no computador trabalhando, fazendo o quê, como, quando, onde. É como se ele estivesse com você lá. Porém, participando aí de eventos, de RH, etc., tem coisas que legalmente não serão aceitas, porque é uma invasão de privacidade. Então, essa é uma questão. Fora isso, existem plataformas que conseguem medir tempo de uso, mas ainda assim de informações que podem estar a serviço da empresa ou não, entendeu? Ainda você não consegue chegar na produtividade mesmo da pessoa, né? Porque assim, essa questão de controlar o horário de entrada e saída, você não consegue medir o quanto realmente ele é produtivo, né? Fala assim, poxa, como é que a gente faz para medir o que realmente importa, né? Pô, é com base nas entregas, qualidade das entregas, né? São alguns meios que a gente chega. Eu penso, Bruna, que é estabelecimento dos entregáveis e, assim, prazos acordados, desde que você tenha essa flexibilidade. Uhum. E aí, como é que eu verifico produtividade? As pessoas que fizeram, que entregaram nos menores prazos com a melhor qualidade. Prazo então, e meta. você pode... Prazo e meta. Você pode criar os seus critérios, entendeu? Só que, assim, muita clareza sobre o que precisa ser feito, como precisa ser feito, negociar prazos, e à medida que a pessoa for entregando dentro do acordado, logo ela está sendo produtiva. E você pode ir aumentando a régua à medida que ela for batendo bola com você. E detalhe, sobre aquele que não está entregando, gente, a primeira pergunta: o que faz com que você não esteja entregando?
a gente precisa entender antes de julgar, ok? Eu preciso entender antes de julgar. Se eu não tiver essa resposta, cuidado com a mão, né? Porque existe um julgamento muito grande sobre quem não entrega. É natural, mas assim, o que faz com que ele não esteja entregando? Lembre-se, ele não está debaixo da tua asa. Então você precisa entender que cenário que ele está para que esteja tendo uma interrupção aí na entrega, na produtividade. Ok? Esse é o papel do líder, tá, gente? Dialogar. Eu só vou responder aqui algumas perguntas. Aqui está dizendo uma coisa bem bacana, tá, gente? Às vezes o colaborador pode não ter um ambiente adequado, a gente precisa se resguardar disso. E outra coisa, as empresas também têm responsabilidade sobre o que elas vão entregar como é que eu vou dizer? De facilitações para essa pessoa trabalhar. A gente tem que entender também, pessoal, que muitas vezes a velocidade da internet não colabora. Então, assim, que mecanismos que a empresa também vai promover para esse trabalho remoto para que essa pessoa possa entregar para você dentro do que você exige, entendeu? Raquel, sua dica, quando somos líderes, tem uma equipe híbrida, tipo 30% funcionários, 70% terceirizados, sendo que 70% são importantes para a empresa naquele momento. Eu estou entendendo que esses 70% de terceirizados, Raquel, eles não estão presencialmente, é isso? Aí, Raquel, eu volto nas dicas que eu dei para vocês, de desenvolvimento de maturidade, que são as 5 dicas, e as 7 dicas de como você implementar essa gestão híbrida. Esse material eu estou entregando para a Margarete hoje, tá, pessoal? Para ela disponibilizar para vocês. Dá tempo, Meg, de eu responder até 8h30? Dá, sim. Mas, tá? Tem a Silmara que está com a mão levantada já faz algum tempinho aí para falar. E Silmara e Vitor. Vamos lá, Silmara. Parabéns em primeiro lugar, excelente abordagem, tema tão importante para os dias de hoje, né? A gente carece muito desses temas para os nossos líderes. Obrigada, minha querida. Eu percebo muito a liderança, né, e é muito comum em algumas empresas serem promovidos as pessoas que sabem fazer muito bem aquela atividade técnica, mas às vezes ela não tem tanto tato com o lidar com o outro, e o papel do líder ele vai muito nessa questão do lidar com as pessoas. Eu entendo que quanto mais você está num cargo de liderança, a gestão da pessoa, o entender de pessoas, ela tem que se sobressair ao seu conhecimento técnico, né? Porque o técnico, se você não sabe, você contrata quem sabe, mas você tem que saber fazer a gestão da pessoa. E aí, para isso, você precisa ter empatia, que já é uma das soft skills do futuro, né? Principalmente no cargo de liderança, mas como ter essa empatia no ambiente digital? Como criar essa conexão no ambiente digital? Até assim, pegando um pouco da fala do Paulo, algumas falas que eu fui vendo aí, eu acho que é uma dor que alguns líderes, principalmente os mais novos, que acabaram de ocupar essa cadeira, né, tem, que é como eu crio essa conexão, porque é muito do que você trouxe agora. Eu preciso criar mecanismo, a gente tem ferramentas para controle, eu tenho como medir produtividade, mas eu também preciso ter esse olhar do outro para saber o porquê não está vindo, né? O que está impactando isso, como que está a saúde mental dele, como que o clima, né, o nível de cobrança estão acontecendo. Eu queria saber se você tem alguma dica para nos ajudar com relação a isso. Silmara, que fala maravilhosa, o que você faz, moça? Eu sou business partner de RH. Não poderia ser diferente. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, volto a falar, não lideramos máquinas, lideramos pessoas. Nós somos pessoas. Os nossos liderados são os nossos espelhos. O que eu faço, Silmara? Todo trabalho que eu faço nas empresas, eu trago primeiramente 5 pactos. E isso que eu vou falar para vocês traduz a forma como eu julgo que se deva liderar. Primeira delas, nós precisamos aprender a falar em primeira pessoa. Vamos supor que a Silmara, ela seja a minha liderada e nós estamos aqui num trabalho remoto.
Logo eu vou falar para a Silmara aquilo que eu preciso como líder. Silmara, eu como líder preciso que aquele nosso trabalho, aquele nosso acordo seja feito dessa forma, assim. Silmara, como é para você? Eu preciso ouvir a Silmara. Eu preciso entender o que ela pensa. Aquele tipo de liderança aquele tipo de liderança mais automatizada. Pessoal, fecha. Bacana. Aquele tipo de liderança mais automatizada, digamos, que tem um ritmo, um punch mais veloz que a gente tinha no presencial, porque estávamos ali no dia a dia. Na liderança digital, ele já não tem mais esse timing. Então, falar em primeira pessoa é fundamental. Segunda questão, escutativa. O que é escutativa? Eu preciso escutar de forma ativa. O ativo na escuta é a observação. E quando essa pessoa fala, eu observo como ela fala e reflito. A observação no digital, ela é, digamos, negligenciada, porque a câmera ela não traduz alguns efeitos que no presencial você consegue perceber. Então eu preciso escutar e refletir o que essa pessoa está dizendo. Isso é muito difícil, por quê? Porque a gente mais quer falar do que escutar. Então o que eu estou trazendo para você, teste na sua casa. Procure falar em primeira pessoa, pratique a escutativa, principalmente com as pessoas que você tem muita intimidade, porque quando a gente tem muita intimidade, todo aquele rigor da comunicação, ele cai por terra, né? Então, se você tiver escutativa com a sua esposa, com o seu marido, você já está ganhando, porque são pessoas que você tem muita intimidade, e você muitas vezes acaba negligenciando esse rigor, essa educação. Terceira dica, então, falar em primeira pessoa, ter escutativa. Terceira, suspender julgamento. Lara, como que eu vou suspender julgamento? A pessoa abre a tela, com aquela cara de sono, não entregou no prazo. É claro que ela não está fazendo nada. O julgamento, ele vai vir. Mas eu preciso validar. Eu preciso validar se a minha percepção vai ao encontro do que está acontecendo. Porque pode ser que aquela pessoa, ela tenha acordado, ela esteja com um vírus muito forte, mas ela está ali com você. Eu preciso entender. Então, suspender julgamentos eu até posso julgar, mas eu preciso validar se a minha percepção faz sentido. E como é que eu valido? Através da comunicação. Depois, eu falei 3, né? Falar em primeira pessoa, praticar escutativa, suspender julgamentos, ter empatia é a 4ª. Ou seja, eu preciso me colocar no lugar da pessoa para entender, ainda que eu não concorde, ok? Eu posso não concordar com a sua postura, com o teu comportamento, mas eu preciso entender. Por isso que eu sempre faço a pergunta: o que faz com que a Silmara tenha me dito isso? Amei essa sua dica. O que faz com que a Silmara não tenha entregue no prazo? O que faz com que a Silmara não atenda os meus recados? Eu preciso entender o que está por trás. Por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E por fim, ter a intenção. Eu posso te dar a faca e o queijo. Se você não tem fome, você não corta. Líder, você pode ter todos os recursos, mas se você não tem a intenção de liderar as pessoas, de nada vai servir. O trabalho de um líder, ele é vocacional. Ele não é bombeiro, ele não é enfermeiro, ele não é professor, mas ele é vocacional. Por quê? Porque um bom líder, ele entende de gente. E quando ele entende de gente, ele respeita e mais, ele consegue entrar nas pessoas, ele consegue encontrar caminhos. E uma dica que eu dou pela minha experiência, gente, sempre pela borda, tá? Não tenta entrar com o pé na porta, porque a porta bate na sua cara. Eu já fiz muito disso. Então o líder é estratégico. À medida que ele entende as pessoas, ele vai trazendo caminhos a ponto de conseguir aquilo que ele precisa, mas não a seu bel prazer, para o grupo, para o objetivo, para a empresa ao qual ele serve. Moral da história: a gente precisa gostar do que faz e entender de pessoas. Não é fácil, como o Paulo disse, concordo plenamente, porém, tudo que eu falei para vocês faz parte de uma premissa chamada diálogo. Diálogo é dar-se a conhecer. Quando eu digo o que eu sinto e tenho a intenção de ouvir o que o outro sente, a gente consegue alinhamento. Alinhamento é isso. Alinhamento não é imposição, não é bater agenda. Entendeu? Por isso que eu falo para vocês criarem. Se você tem uma equipe grande, criem clusters para que você atenda subgrupos com mais propriedade.
Porque as pessoas que estão na tela não são números, elas são pessoas. E todos têm necessidades. Se você tem necessidades, o outro que está do outro lado também tem. Pense nisso. Quem levantou a mãozinha? Muito obrigada. Te ajudei, Silmara. Você me ajudou com a sua pergunta. Eu te ajudei agora com a minha resposta. Com certeza. Vamos lá, Vitor. Quero saber de você. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Eu acho que... Tudo bem? Tudo bem. Pegando o gancho aí do que a Bruna falou e do que a Silmara falou, eu acho que complementando, acho que já respondeu o que eu tinha de dúvida, porque quando a gente está falando de liderados, e aí a gente tem que ser imparcial nessa situação, porque às vezes a gente tem uma equipe e aí eu tenho uma circunstância que nem sempre vai ser a mesma para cada funcionário. Então eu tenho alguém ali na equipe que está às vezes pela localidade de onde trabalha, às vezes eu tenho uma situação adversa ali com a pessoa está com problema na casa dela porque tem um vizinho do lado que está com obra, ela não consegue se concentrar tanto e aí é mais difícil ter um bom resultado naquele dia. Uma situação de teve uma queda de energia porque tal lugar está com uma chuva. Então acho que essa situação que eu ia perguntar, assim, a empresa ela tem que dar condições para que esse funcionário ele entregue da melhor maneira possível, mas perde um pouco, eu acho que é um pouco o grande desafio está nas circunstâncias de que cada um tem ali para trabalhar, porque a empresa ela não consegue fazer ou dar 100% de condição como quando a gente está dentro de um departamento, onde a empresa ali ela tem que ter a internet funcionando, ela tem que ter o sistema funcionando da melhor maneira. Dentro de um local onde a empresa oferece ali o local, vai estar tudo muito adequado. Agora, quando a gente está falando, estou entrando na casa do funcionário, onde cada um tem uma situação, ou está passando por uma situação, é muito difícil se você não for imparcial, você vai julgar errado, porque às vezes uma pessoa da sua equipe vai ter uma melhor entrega pela situação e pelas condições do que o outro. E aí fica muito difícil você, como empresa, poder julgar sem ser imparcial, né? Eu acho que esse é um dos maiores desafios quando você está falando do digital, porque você tem um time muito robusto e você tem situações adversas que você não pode tratar com parcialidade. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios para quem está liderando, né? Nossa, excelente fala, Vitor. De onde você fala e o que você faz? Me senti agora o Jô Soares fazendo entrevistas. Eu falo da Takao, como uma empresa que presta serviço com anestesiologia. E eu sou especialista em tesouraria. Muito bom. Estou partindo para subir o degrau aí para ter liderados também. Ai, que bacana. Vai conseguir, sim. É justamente isso. São variáveis que a gente não pode desconsiderar. Existem empresas que conseguem, de fato, dar estrutura, apoio e outras não necessariamente, ok? Agora, também cabe ao liderado ter a consciência, né, de criar a melhor ambiência para que ele possa performar. Ou seja, gente, é um ajuste, é uma negociação. Então, de que forma que eu, colaborador, também crio condições para estar num local onde eu preserve o espaço e tempo para o meu trabalho, onde eu também busque, né, condições para poder ter uma entrega efetiva, em contrapartida, a empresa também precisa se preocupar com esses mecanismos, porque é o que o Vitor disse, quando ela não entrega, ela também tem que cobrar até a página 3, né? Mas, enfim, esse ajuste é necessário. Mas o mais importante... O ponto que já casou na resposta, quando você falou para a Silmara sobre a escutativa, eu acho que, obviamente, né, a escutativa, a empatia, de você entender o que realmente está acontecendo, aí você consegue ponderar, poxa, talvez a Silmara está entregando melhor do que a Bruna ali, pelas situações, e ali você, obviamente que não pode ser uma coisa também que não pode ser, tem que ser algo que seja pontual, mas você tem que parar sempre, porque é diferente, né, de você estar no mesmo ambiente, onde todos estão ali com as mesmas condições. Então, quem lidera de forma digital, eu acho que tem ainda esse desafio de falar, putz, são situações adversas de que eu vou ter que, para cada um, ter um tipo de abordagem. Então, acaba sendo muito desafiador, né? Gente, o Vitor traz uma coisa muito importante. Sabe por quê? Sim. Quando estamos na empresa, todo mundo parte da mesma linha. Olha aí RH de plantão.
Então, a avaliação ela é mais justa. Quando a gente fala de um formato híbrido, as pessoas não partem necessariamente da mesma linha, o que você falou, dependendo de onde ela mora, a conexão que ela tem. Logo, a avaliação precisa ser mais... ela é mais delicada, porque eu vou avaliar todos por uma mesma base, só que mais em condições diferentes. Exatamente, senão a gente erra muito, eu tenho que né? considerar algumas variáveis na avaliação do liderado à distância, porque o contexto dele pode não favorecer muitas vezes uma expectativa. Bem bacana isso que o Vitor trouxe, excelente. Eu quero ler aqui o que a Wesley colocou. A Wesley Obrigado, viu, professora? Inclusive da Strong. Imagina, meu querido, ela colocou aqui, atualmente temos mais um desafio. A nova geração que tem dificuldades em entender os deveres e estão buscando somente os direitos. Temos um problema na própria educação que essas crianças jovens tiveram e vêm para as empresas assim. Por isso o papel vocacional é importante. Meus queridos, é um problema o conflito de gerações e assim, nós estamos falando de lideranças, né? Fico imaginando, entendam com todo respeito as pessoas mais jovens, mas sim, eles vêm de outro formato, né? Em outro formato, é outra forma, digamos. Imaginem esses líderes, né? Como nós teremos, enfim, vai ser um cenário muito diferente, porque são pessoas que não necessariamente estão habituadas ao não, né? Resiliência muito baixa. Enfim, tem muita coisa, em face de tanta mudança no contexto socioeconômico, tecnológico, os nossos comportamentos vão se adaptando. Então, nós teremos muitas pautas para falar sobre comportamentos de pessoas como líderes e como gestores de RH. Mais alguma pergunta, pessoal? Meg, podemos dar por encerrado? A Renatinha levantou a mão. A Renatinha levantou a mão aqui, ó. Diga, Renata. Desculpa. Olá, imagina, pessoal, por favor, eu estou à disposição. Não, eu sou a Beatriz, vou esperar a Renata então, dá licença. Eu não sei porque minha mãozinha não está funcionando. Deixa eu deixar o contato aí. Boa noite, Beatriz levantou. Boa noite, Oi? Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Tá joia. Gente, estou no trânsito. Boa noite, professora. A aula foi fenomenal. Eu trabalho com sistemas. Até me enquadro no contexto do começo da aula, né? Sobre a distância, a qualidade de vida. Nesse momento estou num trânsito 2h20 para chegar em casa. Mas, assim, o que eu quero comentar? Nesse contexto de trabalho remoto, o fato de acontecer recente, tá bom? Isso no meu âmbito de trabalho. Você ter um líder, que aconteceu ali uma promoção, um novo líder. E o líder no âmbito técnico, e ele não domina 100% ali do técnico, ok? Sim. A dificuldade da interação virtual, ela já é bem complicada, e quando você é liderado por um líder que não tem o domínio 100% ali de skills para direcionar o time. Como que seria uma estratégia, eu vou falar assim por liderado, porque foi o que eu acompanhei, para tentar ali mitigar essa situação, como que ficaria em questão também do gestor, de saber que os seus liderados não estão ali com um líder que domina 100% do assunto, que traz ali 100% todo o contexto, porque às vezes, assim, estamos remotos, eu não tenho acesso 100% a todos os desenvolvedores e vou me colocar como liderada. Não tenho domínio para pegar lá ali com todo o time no online, ok? Essa interação, essa troca de vivência, de experiência, a dificuldade de trazer ali uns projetos, vou falar nesse âmbito também porque trabalho com TI, tá bom? De explicar todo o contexto do projeto, ferramentas, a dificuldade de lidar com um time numa estrutura 100% remoto. O que seria, assim, uma dica para lidar com essa situação? Bacana. Renata, né? Isso. Gente, a pergunta dela é fantástica. Quem é líder aqui, levanta a mãozinha, da área de TI. Pode levantar a mão, porque existe uma peculiaridade muito interessante. Eu estou fazendo, Renata, um trabalho junto a uma empresa de tecnologia. Olha aqui, bastante gente, tá? Bruna, Edidaiane, Lucas, Renata, Raquel, bacana.
Bacana, nome bonito. Vamos lá. Eu estou fazendo um trabalho junto a uma empresa de tecnologia, junto aos líderes, e eu já fiz em outra empresa também, aqui da região, tá? O que eu quero dizer para você? Eu vou pegar a primeira empresa que eu fiz o trabalho, tá? Voltando lá para trás. Que trabalho que eu fiz com essa empresa? Todos os líderes, Renata, eles eram técnicos. Porque eles são promovidos, né? Então você tem devs, desenvolvedores muito bons, enfim, acabam promovendo a liderança e cuidam dos squads. Porém, eles são eminentemente técnicos. E o que acontece com esse time? Em geral, pelo menos nessa empresa, o pessoal era muito jovem. Sabe aqueles nerdzinhos, crânios, 20 e poucos anos, e detalhe, com salário muito alto. Então nós tínhamos, naquela situação primeira, jovens, muito inteligentes, com salário muito alto e com líderes técnicos. Resumo da ópera. Esses jovens apresentavam, não em sua maioria, mas algumas situações pontuais. Alcoolismo, tendência a suicídio, depressão. E os líderes não conseguiam necessariamente fazer esse approach, porque eles eram eminentemente técnicos. Então, aonde eu quero chegar? Quando a gente fala de tecnologia da informação, o componente técnico é fundamental, porém ele não é tudo. Agora eu vou voltar um pouquinho nessa empresa que eu estou prestando um trabalho, também de tecnologia. Só que essa empresa, ela é diferente da primeira. Em que aspecto? As pessoas são mais maduras, mais velhas. E os líderes, eles também são técnicos, mas eles estão mais abertos a dialogar. Moral da história. Se eu sou uma líder de uma equipe de TI e eu não tenho um viés técnico muito forte, que estratégia que eu tenho que criar? Eu tenho que trazer para junto de mim alguém tecnicamente muito bom que vá me brifar sobre as questões que eu não sei e preciso saber, ainda que eu não necessariamente tenha que ser uma especialista, mas qual é o meu ponto forte? A minha liderança. Eu preciso entender de gente e não de máquinas. Agora, na outra mão, se eu sou um cara eminentemente técnico, eu tenho que aprender a lidar com gente, e não só com máquina. Então, não tem um perfil ideal. Se você tem a contratação de um líder que não é necessariamente técnico, ele tem que ter um mínimo de informação. Ele tem que saber como funciona uma metodologia ágil, ele tem que saber algumas questões, mas ele não tem que ser um dev, ele não tem que ser um técnico. E qual é a vantagem dele? A competência de liderança. Por quê? Porque as pessoas precisam dessa liderança. E volto a repetir, em contrapartida, os líderes técnicos que são promovidos, eles precisam de capacitação de liderança, eles têm que ter o olhar para o outro, eles precisam saber ouvir, eles têm que se conectar, porque em geral eles são muito práticos. É muito bacana, gente, é um perfil muito diferente. E aí eles precisam desenvolver essa expertise. Então, tanto para um modelo quanto para o outro, existem lacunas que precisam ser desenvolvidas. E cabe à empresa ter essa consciência e contratar quem sabe fazer isso. Respondi? João, professora, é justamente isso. Peço desculpas pelo áudio, tá bom? Porque ainda estou dirigindo. Mas imagina, querida, eu que agradeço. E quando você assume assim, por exemplo, tecnicamente, assumir ali na liderança, e eu não tenho domínio técnico para fazer prazos, orçamentos, enfim, e eu começo a colocar prazos errados. Eu vou dar um exemplo bem visível, tá bom? Para trazer mesmo. Uma mesa que trabalha junto comigo e essa pessoa, assim, afetada até com burnout, é amigo pessoal meu, tá bom? Então, está sendo liderado por um líder que não tem noção técnica, mas entra em todas as pautas de reuniões para colocar. Então, ou seja, você vai dar base em uma coisa que você não tem o conhecimento e que é outra pessoa que vai executar, ok? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O contratante desse líder tem essa percepção? Aí é o ponto que eu quis trazer na minha pergunta, né? O fato de o contratante não acompanhar 100% da rotina, tem uma falha de gestão, certo? Não acompanhar 100% e não saber que a pessoa contratada não tem ali 100% do skill para estar realizando e estar naquela posição, tá? Então, assim, causa um desconforto no time e os seus liderados começam ali a apresentar problemas depressivos mesmo, burnout, enfim.
começa a ficar um clima de trabalho ruim, começa todo mundo se estressar e traz aquele clima 100% ruim. Mas a falha é do contratante que não acompanha ali 100%, né? E chega também até os liderados. Eu acho que tem que ter, sim, essa vivência, né? Eu acho que, às vezes, os gestores, eles colocam os liderados e deixam acontecer, e larga, sabe? 100%. Sim. E não fica ali numa validação se realmente está acontecendo da forma correta, né? Sim. Mas complementando a pergunta e o contexto, seria 100%. Sim. Renata, tem um caminho que é mais sustentável, mas eu não estou dizendo que ele dê certo. Se a equipe está percebendo uma falha no líder, essa equipe precisa conversar com esse líder. Porque parece-me que ele pode não perceber aonde ele está falhando. E talvez ele tenha que provar para o contratante que ele é competente. Então, o que eu, liderado, espero do líder? Eu vou entregar em troca. Se ele não consegue me entregar isso, eu posso procurá-lo e explicar qual seria uma forma onde ambas as necessidades fossem atendidas. Eu acho isso mais legítimo. Pode ser que esse líder, ele não entenda, não sei, mas entenda qual é o meu papel. O que eu espero de alguém é o que eu preciso entregar, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Tem essa frase maravilhosa do Gandhi. Então, como eu gostaria de ser um líder e como é que eu gostaria que essa equipe se reportasse a mim se eu estivesse no papel desse líder? Que aí entra a empatia que a Silmara tanto colocou. Entenda, eu não estou colocando um mundo cor-de-rosa, tá, gente? Não é isso, não. Eu sei que as empresas têm problemas, as pessoas se espetam, mas eu procuraria conversar com esse líder com toda a minha franqueza para mostrar para ele que talvez a gente possa achar um ponto em comum. Ok? Perfeito. E se você me permite... Muito obrigada. Se me permite, Lara. Renata, é bem o que a Lara falou. Eu não tenho conhecimento técnico, né? Por mais que eu tenha vindo de desenvolvimento, desenvolvi lá atrás, depois, desde 2016, que eu trabalho só com gestão. O que me ajuda muito é ter o braço direito do time, o time técnico do meu lado. Olha aí. Eu não faço as coisas sozinhas. Eu sempre envolvo um especialista comigo, alguém que tem aquele conhecimento técnico mesmo para falar, não, beleza, dá para fazer, não dá para fazer? Que nem estimativa, eu não dou estimativa. Quem dá estimativa é o meu time, porque eles sabem ali o que precisa ser feito, não. Então, essa sua dica, Lara, realmente ajuda bastante, super valiosa. Ai, que bom. Olha aí, a Bruna aqui passou por essa experiência e valida aqui o que estamos muito falando. Muito bom, Bruna, muito obrigada. Valeu. Nota 10. Quem mais, gente? Eu, Beatriz. Eu tô com a minha câmera com um probleminha aqui. Mas tudo bem, Beatriz? Tudo bem, muito prazer. Eu sou gerente de projetos há alguns anos. Nesse momento estou fora do mercado. Mas, primeiro eu queria parabenizar você pela aula excelente. Achei assim... Obrigada, minha querida. Nossa, é muito bom, né? Porque a gente passa por fase de ter ótimos líderes. Eu tive a sorte de ter, assim, líderes que eu nunca vou esquecer na vida e tive também momentos de ter líderes muito, muito ruins. Então, essas reflexões, para quem trabalha com liderança, elas são muito importantes para a gente ter aí um crescimento e de melhoria contínua também, né? Então, foi excelente. Muito obrigada. Muito obrigada a você, de verdade. Foi uma excelente aula. E eu queria falar 2 pontos, assim, da Silmara. Eu queria dar uma sugestão, como eu já passei por uma fase que a gente estava trabalhando, o clima da empresa, o PDI dos funcionários e etc., com um projeto, e assim, igual você falou, é essencial que o líder, ele entenda de pessoas, ele goste de lidar com pessoas, ele saiba lidar com pessoas. Mas tem algumas ferramentas muito bacanas. Não trabalho com isso, tá, gente? É uma sugestão de colega para colega. Que tem uma plataforma que é da POTS, que é a Feeds, que ela ajuda, claro que não adianta, né, um líder que não tenha, uma empresa que não tem uma liderança, vamos dizer assim, forte, conseguir, mas ela tem todas as ferramentas que vão ajudar nas dores que ela colocou aqui. Então, de repente, Silmara,
procura ler o FIDS, que é da TOTOS, que ele faz um desenvolvimento, enfim, tem pontuações, também tem como controlar de uma maneira coerente, né, vamos dizer assim, a produtividade, tem como fazer desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de colaboradores, é muito bacana. Ela tem várias ferramentas e é muito fácil de integração, falando da área de TI, tá? E da última questão que foi levantada, eu era um líder de uma empresa de engenharia, eu era gerente de projetos de engenharia e também de TI. Os nossos projetos envolviam tanto TI quanto engenharia, né? Eu sou administradora, então veja só, eu tive que aprender muito de engenharia e muito de TI, mas eu passei por fases em que eu não entendia principalmente de TI. Eu acho que uma questão que poderia ajudar nessa questão que a colega colocou também é justamente a comunicação, né? Porque o gerente, ele tem que deixar claro o entendimento técnico dele, já começa por aí. Ele não pode questionar ou cobrar coisas sem que ele tenha entendimento. Então, assim, tudo bem, ele pode não ter um entendimento técnico, mas ele tem que conversar com a equipe para entender daquela equipe qual o conhecimento deles e quanto tempo cada atividade demanda para não ter uma equipe com burnout, que é o que a colega falou, né? Foi isso que eu utilizei. Deu muito certo, né? Claro, tivemos problemas, claro. Em alguns momentos até eu me sentia mal, tá cobrando ali uma questão do projeto de que eu não tinha entendimento técnico, porém, a mitigação disso anterior à iniciação do projeto é muito importante, porque é quando você conversa com a sua equipe e você vai perguntar, e quem vai dizer para você? É a própria equipe. O desenvolvedor vai dizer, essa atividade eu levo tantos dias. Ah, tá, mas considerando que você tenha problema X, Y, Z de configuração, enfim, desenvolvimento, seja lá o que for. Tá, vamos colocar também essa criticidade no projeto. Então, eu acho que a comunicação é talvez a falha nesse exemplo que a colega colocou, humildemente falando, dentro do conhecimento, experiências que eu tive como gerente de projetos, tá? Então, era só isso mesmo, agradecer e contribuir um pouquinho aí com a minha experiência. Excelente, e tem aqui a Priscila Teixeira Barbosa, ela colocou, quem tiver curiosidade em conhecer o FIDS, eu sou da TOTOS. Ai, que bacana. Bacana, você fazendo propaganda e tem aqui uma vendedora, olha aí, gente. Não, o FIDS é muito bom, de verdade, eu acho que é uma das ferramentas do mercado, que a gente teve que fazer um estudo, né, de ferramentas do mercado, e foi a mais fácil de integrar e a que realmente, vamos dizer assim, né, agora falando mais humanamente, curou as dores, tanto dos colaboradores, aumentou a produtividade de projetos, aumentou melhoria do clima, foi excelente. Então, eu não poderia deixar de citar, ajudar a colega, sem nenhuma questão aí de fazer propaganda, mas acabei fazendo. Tá? Nota 10, era isso. Muito obrigada. Obrigada, professora Lara, foi excepcional sua aula. Obrigada, minha querida. Quem mais? Nenhuma mãozinha, Meg? Ai, acho que as mãozinhas acabaram. Gente, de todo jeito, muito obrigada. Excelente participação, hein, Meg? Turma boa, hein? Turma boa, excelente, né? É isso aí, Wesley, que saudades. Bom, então um beijo enorme para todos. Eu já deixei os meus contatos, fiquem à vontade de nos seguir nas redes sociais e sejam líderes. Se você inspira alguém e faz essas pessoas sonharem, é porque você é um líder. É a melhor ocupação do mundo, gente. Um beijo para todos.